Bom dia, minha gente! Estamos aqui para nossa live, nosso devocional com arte de hoje, dando sequência aí a todo o nosso planejamento bíblico, com as nossas artes, com o mapa mental, com os nossos estudos panorâmicos, e hoje nós faremos a nossa arte aqui na Bíblia, né? Ou no caderninho, aonde você tiver aí. E então deixa aí separado, eu já deixei aqui meu material separado para a gente poder começar a fazer a nossa arte em cima daquilo que temos estudado, né, minha gente? Em cima daquilo que nós já temos estudado. Então hoje nós vamos fazer uma arte em cima do texto que nós já estudamos sobre Balaão e Balaque. Esses textos bíblicos que nós já estudamos, inclusive já falamos na live também. Então, será aqui em Números, no capítulo 23, né? Nós temos aí a história de Balaão e Balaque, do 22 ao 24. Então, eu tô com a minha Bíblia aqui, com espaço, né? Então vou fazer hoje aqui na minha Bíblia com espaço. Já coloquei uma folhinha aqui embaixo, ó, porque nós vamos ilustrar, e eu vou escrever aqui, ó. Eu vou tirar os comentários. Números 23, 8. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, só enquanto o pessoal tá chegando. Então nós vamos ilustrar esse texto de Números 23, 8. Como eu falei, essa história ela é contada aqui de Números 22 ao 24. E nós vamos falar sobre, vamos ilustrar essa parte aqui, tá bom? Que é sobre a história de Balaque e Balaão, né? Que ele contratou uma pessoa para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele percebeu, né, que o povo de Israel estava se aproximando, e ele percebeu o que? Balaque percebeu que unicamente, né, ele via que o Deus de Israel que estava pelejando por eles. Então, o que Balaque vai fazer? Ele não vai pensar no seu armamento, no seu exército, nessa guerra física, mas ele eleva para uma guerra espiritual. E por isso, ele contrata os serviços daquele que era o top dos videntes daquela época, achando que então ele poderia ter alguma força ou alguma influência sobre o povo de Israel. Mas o texto lá em Números, no capítulo 23, no versículo 8, diz assim, ó. Deixa eu pegar nessa minha Bíblia aqui. Diz assim, ó. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, essas são as palavras, né, que o Balaão vai falar para Balaque. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, o povo de Israel era um povo que carregava uma aliança, era um povo que carregava a bênção do Senhor, né? Então, como é que pode? Não pode, gente. Nós temos um texto bíblico, e eu quero falar para vocês aqui, lá em Provérbios, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Provérbios 26, no versículo 2. Ó. Provérbios 26, no versículo 2 diz assim, ó. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre, né? Então, assim, a maldição sem causa, ela não se cumpre. A maldição que é feita, né, sem propósito eterno, né? Às vezes a gente ouve, a pessoa amaldiçoou,
vai pegar, né? Entre aspas aqui, vai pegar. Gente, a maldição sem causa, como é que uma maldição pode vir num povo que é abençoado? Não, não vai, gente. Nós vamos conhecendo a palavra e isso vai nos dando o quê? Descanso. Descanso em meio a este mundo tenebroso. Pois bem, quando nós vamos lendo aqui o texto, a gente vê que o Balaão, ele foi sendo levado pelo quê? Balaão foi sendo levado pelo desejo do seu coração carnal nos ganhos, nos lucros, né? Porque o Balaque foi oferecendo cada vez mais para ele e ele resolveu aceitar aquela proposta. Ele mesmo resolveu e o Senhor o deixou seguir o fluxo do seu coração, o deixou ao seu próprio coração. Então, Balaão sobe numa jumentinha, né, na sua jumentinha, e vai em direção a esse povo. E nesse processo, nesse caminho, nesse percurso aí dele, na jumentinha dele, o que acontece? A jumentinha vai falar, minha gente. Ela mesma vai parar ali, vai bloquear e vai trazer uma palavra de Deus, porque aquilo que o próprio Balaão não estava enxergando, a jumentinha estava enxergando. Para a gente ver, né, como são as coisas. Então, ele mesmo, na jumentinha, né, o anjo do Senhor que aparece ali, impedindo que o Balaão vá, eu confundo, às vezes tem que parar e pensar qual é o nome, Balaão ou Balaque, né, gente? Então, é isso que nós vamos ilustrar. Eu já fiz uma live sobre esse texto, né, sobre esse conteúdo aqui, sobre esse contexto bíblico de Números 22 ao 24, onde falamos de Balaão, falamos de Balaque, falamos da doutrina de Balaão, né? Como a doutrina de Balaão afetou ao povo de Israel. Então, nós vimos tudo isso que aconteceu aí com o povo, tá, gente? Então, hoje nós vamos ilustrar. Eu tô com a minha Bíblia aqui, da Fé Ilustrada. Inclusive quem quiser, né, gente, não há necessidade, mas se for comprar, que seja com desconto. Tem o cupom de desconto na loja da Fé Ilustrada, é Iane Lipatim 10, numeral 10, tá? Aí você tem 10% lá na loja, naquilo que você quiser. Tá bom, gente? Então eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui uma folhinha aqui embaixo para ficar melhor e não molhar embaixo, tá bom, gente? Bem aqui, ó. E aí, bora ilustrar, gente. Ó, vou colocar aqui. Aí, como ela tá muito gordinha aqui, ó, o que eu faço? Eu pego só um pouquinho de folha, ó, e coloco aqui, tá vendo? Ó, eu vou pegar só um pouquinho para ela não ficar muito alta para eu fazer a minha arte aqui. Ó, aqui já tá melhor, já tá mais baixinha, tá bom? Então eu faço isso, eu diminuo ali, porque senão fica muito gordinha, né? Ó. Então vamos começar aqui, né, gente? E o texto bíblico que a gente vai ilustrar é esse que eu deixei fixado, mas eu vou tirar os comentários aqui, tá? Para ficar melhor. Ó, desativar os comentários. Tá bom? Qualquer pergunta, vocês podem colocar ali na interrogaçãozinha. E aí, daqui a pouco eu abro, daqui a pouco eu fecho de novo. Então, o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos desenhar hoje, deixa eu ampliar. Nós vamos desenhar hoje aquilo que faz a gente se lembrar dessa história de Balaque e Balaão, que é justamente a jumentinha falando, né? A jumentinha falando. A gente vai desenhar a jumentinha e o versículo que nós vamos falar, que nós vamos ilustrar é esse, de Números 23, versículo 8, tá? Então, como amaldiçoar a quem o Senhor abençoou? Deixa eu abrir na minha outra Bíblia aqui, tá? Como amaldiçoar a quem o Senhor não amaldiçoou? Tá bom, gente? Então vamos desenhar. Então a gente vai desenhar uma jumentinha. E você tá pensando, meu Deus, como é que eu vou desenhar um cavalo, né? Um cavalinho, vamos dizer. Pois bem, vamos comigo aqui que vai sair esse cavalinho. Bem fofo, por sinal. Bem fofo.
puxar mais para cá, o meu cenário aqui, tá? Então, eu vou começar desenhando aqui. Então, assim, gente, eu gosto de colocar os espaços, né? Os espaços pra gente na nossa arte. Então, a gente vai escrever o texto bíblico em cima. Deixa eu só arrumar aqui meu cenário. A gente vai colocar o texto bíblico aqui em cima. E aí, se você tem só o teu caderninho de desenho, né? Hoje eu trouxe a Bíblia, mas eu estava fazendo um caderninho de desenho próprio para fazer as minhas artes devocionais, né? Mas você pode fazer no seu caderninho, na sua Bíblia, se você tem com espaço, se, né, não tem problema, faz aonde você tiver. E aí, gente, nós vamos então escrever o texto bíblico aqui em cima e aqui embaixo a gente vai desenhar um cavalinho, tá? Ai, gente, você está pensando, será que sai esse cavalinho? Vai sim, gente. Ó, então vamos lá, vamos começar aqui. O nosso, a jumentinha, por que a jumentinha? Porque a jumentinha faz a gente se lembrar desse texto, né? A jumentinha que falou, né, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui pelo nosso cavalinho, que ele vai pegar aqui esse espaço. Vou fazer um piso aqui, ó, o chão aqui, vamos dizer, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá, né? Ó, eu vou fazer um chão aqui e aqui vou fazer meu jumentinho. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar desenhando, ó, o rostinho dele aqui, ó. Eu vou fazer meio viradinho assim de lado. Você pode fazer uma elipsezinha assim, ó. Só uma elipsezinha assim, depois a gente vai ajeitando o desenho, tá? Eu pus levemente inclinadinho assim, para não ficar muito reto, tá, gente? Que eu acho que fica charmosinho. Sendo que aqui embaixo a gente diminui um pouco, a gente faz mais estreito. Então é como se fosse um triângulo, né? Entre aspas, né, gente? Mas bem, ó, arredondadinho assim, ó. Mas em cima maiorzinho e aqui embaixo menorzinho. E aqui embaixo, que vai ser o focinho dele, a gente vai fazer passando pelo final do nosso desenho, ó. Passei aqui, ó. Ó. Tá? Então aqui vai ser o focinho da minha jumentinha aqui, ó. Então passei aqui. Tá? Então, ó, essa parte inclusive de dentro a gente já pode apagar. Eu vou apagar já para vocês verem aí. Ó, agora as orelhinhas dele, ó. Então a orelhinha do jumentinho, ela é bem grande. Ó, eu vou fazer assim, tipo uma folha, tá? Ó, uma pra cá e uma pra lá. Ó, tipo uma folha. Tá vendo que é tipo uma folha? E aí, eu desenho uma partezinha aqui, como se ela tivesse dobradinha e a outra parte aqui. Agora os cabelinhos aqui. E na ponta da orelhinha, vamos botar uns cabelinhos também. Olha, gente. Tá? Daí, ó, então eu pus os cabelinhos aqui na ponta, uns cabelinhos aqui, ó. Aí aqui, ó, o olhinho dela, ó, 2 pontinhos. E daí você pode... Deixa eu ver se vai dar certo. Eu não quero que ela fique com cara de braba, eu quero... Ó, o narizinho, assim. Meio círculo aqui, ó. E um sorrisinho aqui, né, gente? Porque a nossa jumentinha, ela é bem simpática. Daí, a gente vai fazer o corpício. Como?
menor do que a cabeça, ó. Pra quê? Pra ficar bem bonitinha. Olha, gente, que fofura. Pra ficar bem bonitinha ela aqui, ó. Ó, eu vou fazer menorzinho. Aí, as duas patinhas aqui da frente, ó, eu vou fazer essas duas, vou fazer umas patinhas, umas pernocas bem compridas. Ó. Ó o joelhinho, ó. Ai, eu não aguentei esse joelho, gente. Eu não aguentei o joelho. E aí eu vou fazer mais uma pernoca lá pra trás. Deixa eu ver pra onde que eu vou fazer essa pernoca. Fazer mais uma aqui, só que a daqui de trás vai mais curta, né? Porque tá pra trás. Ó. E aqui a outra mais pra trás. E o rabinho, né? Ó. Ó, gente. Não tá fofo? Gente, essa aqui é a nossa, ó, jumentinha aqui, ó, tá? Que vai nos recordar aí a história do Balaão. Ó, aí já tá, né? A gente, ó, vou subir um pouco, tá vendo que ela não alcançou o chãozinho que eu fiz? Mas não tem problema, eu subo mais aqui o piso. E aí eu vou fazendo uns raminhos assim, né? Vamos fazer umas plantinhas assim, ó. Fazer umas plantinhas assim, pode ser só uns, ó, bem, gente, bem aleatório, né? Ó. Olha que fofo. Aqui, que mais? Aqui embaixo, né? Daí a gente continua aqui, faz uns matinhos assim, ó. Com uns raminhos, tá? Aqui. E agora, aqui em cima. Ó, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fazem aqui na interrogação, tá? Agora aqui em cima, ó. Aqui em cima a gente vai escrever o texto bíblico, tá? Como amaldiçoar quem o Senhor abençoou, né? Ou como amaldiçoar a quem o Senhor não amaldiçoou? Vou por assim, que tá bem do jeito da minha ara. Então, agora eu vou escrever assim. Sabe o que eu faço? Ui, essa minha Bíblia, ela não tem linha. Aí, quando não tem linha, eu gosto de colocar uma folha embaixo com linha, para eu poder, ó, eu pego assim uma folha com linha para eu visualizar aqui melhor a minha, ó, tá vendo? Ó, eu ponho aqui a folha, ó, que daí eu vejo a linha, tá vendo? Pra ficar retinho, né? Ó, daí eu ajeito ali, pronto, tá bem retinho, tá vendo? Porque essa não tem linha, né? E se o teu caderninho não tem linha, você pode fazer assim também. Então eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu virar mais aqui. Ó. Eu vou escrever: como amaldiçoar a quem o Senhor... Como posso amaldiçoar a quem o Senhor não amaldiçoou? Então, vou escrever aqui, ó. Como amaldiçoar é muito grande, eu vou pôr no meio, então, aqui, ó. Ó. Como amaldiçoar
a quem, como que é? A quem Deus, eu vou pôr Deus, não a quem Deus não amaldiçoou. Ó, tá? Então, eu vou fazer o texto aqui. Esse aqui tem que subir mais, né? Ó, aí eu vou pôr aqui, ó. Números 23, 8. Tá? E daí eu posso pôr um raminho aqui também. Um raminho aqui simples. E aí eu faço umas gotinhas assim do ladinho, tá? O que mais que eu faço? Vou fazer assim por enquanto. Vou pegar minha caneta agora. Deixa eu pegar a minha caneta para cobrir esse desenho e a caneta, então, a prova d'água, tá, gente? Porque eu vou pintar com aquarela por cima, então a caneta tem que ser a prova d'água. Ó. Aqui. Então, ó, até por esse cartãozinho aqui embaixo. Ou tá confundindo? Tá confundindo, né? Vou deixar minha folhinha branca mesmo aqui, ó. E agora a gente vai desenhar aqui. Aí, gosto de fazer assim, né? Ó o olhinho dele. O olhinho dele. Ai, gente, como que eu vou fazer esse olhinho pra ficar bem charmoso? Fazer um risquinho assim, só que eu não quero que fique brabo, né? Vamos ver se vai dar certo. Tá, vamos ver. Ó. Ó. Tá vendo, gente? Ó. E aqui eu vou fazer os cabelinhos, que achei que ficou. Opa. Eu achei tão bonitinho. Ó. Aqui. Olha, gente. Isso aguenta. Tá vendo? E agora o corpício. Aí nas perninhas da frente eu não vou fechar aqui, sabe o corpinho? Eu vou deixar. Ó, vou parar aqui, ó. E na perninha da frente vem direto, ó. Ó, vou fazer o joelhinho. Ai, gente. Não aguentei esse joelhinho, gente. Ó. Aí fecha, tá vendo? Aí a perninha de trás, ó. Ela sai lá de trás. Agora eu vou fazer a double line. Ah, o rabinho dele aqui, né, que faltou. Ó, vou fazer aqui também, tá? Ó, agora eu vou fazer a double line, que eu gosto, porque
todas as imperfeições aqui, né? Elas se tornam o que, gente? Proposital. Ai, gente, então eu vou lá. Agora eu vou fazer a segunda linha aqui. E daí eu vou fazendo assim mesmo, bem... Ó. Ó, o olhinho, eu fiz um risco, ainda botei uns cílios ali. Ai, gente, como é esquisito esse olho aqui, mas vou deixar assim mesmo. Ó. O narizinho. Espernoca. Gente, eu achei muito fofo essas joelhinhas. Ó. Fazer um risquinho aqui, né, da unha, gente. Ai, gente do coelho, tá muito fofo. Olha que fofura o nosso burrinho aqui. Tá, então vou fazer esses negocinhos aqui, ó. Vou fazer os raminhos primeiro, depois eu faço o chãozinho, tá? Assim. Esses aqui, ver se dá pra ver. Sempre faço esses daqui, né, que é facinho. É só um... Ó. Aí você faz os raminhos assim, ó, e põe uma bolinha em cada ponta, ó. Uma bolinha pintadinha assim, ó, em cada pontinha, ó. Que fofo que fica. Aí põe umas folhinhas também. Tá? Agora vamos lá pro texto, né? Ó. Deixa eu escrever. Então eu vou pegar a minha brush pequititinha. Deixa eu achar, cadê? Cadê minha brush? Tem uma que já tá acabando a tinta. Vamos ver. Aqui. Ó, agora eu vou passar a caneta aqui para depois a gente pintar. Ó. Aí agora eu volto com aquela de linha pra... Ó. Tá vendo? Ó. Então vamos lá. Como a mal como amaldiçoar. Ó, ficou bem apertadinho, né?
quem Deus não mal de só oh. Ó, tá? E aí, eu vou escrever com a caneta, de novo, o texto aqui, tá? Então, vou por assim, ó. Números. Ó, números 23, 8. Tá? Então, assim, praticamente já está aqui, né? A nossa arte. E agora eu vou aproveitar antes de pintar, já vou fazer uns rabisquinhos aqui. Ó, eu já vou fazer uns rabisquinhos aqui antes de... Ah, tá. Ó. A Samara perguntou assim, ó, como que eu posso começar? Quais produtos eu preciso comprar? Ó, Samara, primeiro que você pode começar com um caderninho, né? Um caderninho, você pega um caderninho de desenho pequeno mesmo, tamanho A5, e você vai fazendo as artes assim, cada página é uma arte, sabe? Isso é muito legal de fazer. E você vai precisar de um lápis, uma borracha, né? Eu pinto aqui de aquarela porque é muito rápido pintar de aquarela, né? Porque se fosse para pintar, dava para pintar de lápis de cor, dava para pintar, né, de canetinha, fica muito forte, né? E a aquarela é suave e o aspecto que fica é muito lindo. Então, uma aquarela, você pode pegar uma de 12 cores, lápis, borracha e uma caneta. Se você não tiver nenhuma caneta à prova d'água e quiser comprar uma, custa em média aí uns R$16, 17. Você compra uma, se você for comprar uma, compra uma só, 04. A 04 dá para você fazer essas letras, dá para você escrever, dá para você contornar, se você tiver uma só, né? Mas se você quiser comprar duas, você pode comprar uma mais fininha, da ponta mais fina, uma da ponta mais larguinha. Essas aqui são a prova d'água. Por que a prova d'água? Porque eu vou fazer o desenho e vou passar a aquarela em cima, que é a base d'água, né? Para não borrar o meu desenho, tá bom? Então é isso, uma aquarela, os pincéis, né? Que daí se você não tem pincel, às vezes na própria aquarela já vem um pincel fininho. Aí você pode comprar um grosso também, porque a gente usa muito grosso para fazer o fundo, né? Que o fininho fica ruim. Então um pincel fino e um pincel gordinho, uma caneta 04, uma aquarela que pode ser a escolar mesmo. E o lápis e a borracha, gente, assim você já começa, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Opa. Ai, tá sumindo aqui. Pronto. Aí. Tá? Então, vamos pintar agora. Eu vou pintar o meu burrinho de meio cinzazinho. Cinzazinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar um pincelzinho. Esse aqui tá bom. Tá? Então, eu vou pegar um pincel meio médio, assim, pra eu pintar. Ah, eu ia fazer os risquinhos, né? Já do meu burrinho. Eu faço depois também, não tem problema. Eu faço depois os meus risquinhos. Ah, deixa eu pegar uma caneta branca. Ai, ó, eu vou pegar uma caneta branca, que eu acho que depois eu vou fazer uns negocinhos. Ó.
Então, eu pego o meu pincelzinho e com a minha água aqui, que já tá aqui separadinha, ó. E aí eu vou fazer o meu desenho. Vou pintar ele de cinzinha. E aí, sempre é bom a gente ter um pedaço de papel para ver como é que esse tom vai... E um papelzinho para você enxugar, né? Ó, como que você vai... como que a cor da tinta que você preparou vai se comportar no papel. Aqui eu tinha feito um galinho, ó. Deixa eu passar já, porque senão ele vai sumir aqui. Eu tinha feito um galinho aqui, né? Só terminar ele aqui, ó. Ó. Aqui também. Ó, aqui. Ah, eu não passei a double line aqui, ó. Aqui no rabinho dele. E aqui nessas folhinhas aqui também. Eu gosto assim, porque daí ela fica bem marcada. Tá, gente? Ó, opa. Tá, então eu vou molhar o meu pincel e vou pegar o meu cinza. E eu sempre ponho um pedacinho de papel para ver como é que o tom do cinza vai se comportar aqui, né? Então, tenho que passar por um godezinho para algum lugar. E se eu não tenho um godê, eu posso fazer em qualquer superfície, tipo um plásticozinho, sabe? Deixa eu achar um aqui. Qualquer plásticozinho você pode fazer. Eu vou pegar o meu aqui dos meus ilhosos. Ai, gente, ó. É uma superfície plástica, depois eu passo um paninho e já tá limpo, tá? Então, eu vou pôr aqui. Então, eu vou pegar a minha tinta e vou colocar aqui em cima. E aí, como eu vou pintar todo o meu burrinho de cinza, eu tenho que pôr uma quantidadezinha. E eu não quero ele muito escuro, eu quero ele clarinho. Então, para ele ficar clarinho, eu boto mais água, tá? Não branco, eu boto água. O branco você muda a tonalidade dele, né? Se você quer uma coisa mais fluida, você bota água. Ó, então eu vou começar. Eu já tô com uma folhinha aqui, ó, para proteger embaixo. Daí eu já vou começar aqui, ó. 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 Aqui. Aqui, ó, vou pegar mais tinta. Passar só aqui nessa partezinha de fora aqui da orelha. Aqui dentro a gente vai pôr tipo um rosinha, né? Ó, daí pego mais aqui. Aí aqui, ó. Eu gosto, gente, às vezes de dar umas borradas, né? Vocês sabem já. Então, aqui na pernoca, ó, já tá acabando a tinta que eu separei ali. Então, aqui, ó. Ó o joelho. Ai, gente, eu amei esse joelhinho. Achei tão fofo. Aí a outra perninha lá. Ó. Tá, e daí quando secar, aí você vai colocando mais tinta em alguns lugares que você queira. Olha só que coisa mais fofa o meu burrinho. Ficou fofo demais, gente. Não aguento. Eu vou fazer esse biquinho dele aqui meio begezinho, assim, meio amarelinho, meio... Vamos ver. Só pra... Aqui, ó. Assim.
Aí eu vou fazer a orelha meio rosinha, bem clarinho assim. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Deixa eu ver que cor que é essa aqui. Ó, eu vou fazer com essa cor aqui, um rosa bem clarinho. Ó. Meu Deus, ai que lindo, olha, gente. Daí aqui perto, no comecinho mais escuro, ó. E daí lá pra fora, mais clarinho. Então eu dou batidinhas assim, sabe? Vou passar um pouquinho e borrar ali também. Aqui, ui, borrou demais, gente. Tá? Pronto, o pé aqui, ó, vou pegar esse mesmo rosa. Ai, eu vou por aqui, ó. A bochecha, gente. Adorei. Tá? Então, eu vou agora pegar a patinha aqui, ó. Vou pôr um preto, assim. Vamos ver. Um pretinho, um pretinho. Vamos ver. Ó, bem... Ai, ficou quase o cinza, né? Porque ficou mais escuro aqui o meu cinza. Vou pôr mais cor pra pigmentar bem. Ó. Aí. Ó. Tá, gente? Agora eu vou pintar aqui em volta. Eu vou pintar essas florzinhas aqui com o mesmo rosa da bochecha. Só em volta, né? Porque não dá nem pra pintar. Eu só vou... Opa! É muito pequenininho. Não é uma flor, é uns pontinhos. Então, ó. Só vou fazer assim. Que daí quando secar, vai ficar as marquinhas, tá? Ó. Deixar aí secando. E daí, depois eu ponho mais umas corzinhas. Agora eu vou fazer o fundo. Vou pintar logo esse fundinho verde aqui. Que tom de verde que eu vou botar. Deixa eu ver qual que eu vou pôr. Esse. Ó, daí eu vou vendo os verdes aí que eu tenho. Deixa eu ver. Se não... Não, esse não. Eu quero um mais, tipo, mais fechado, sabe? Não. Deixa eu ver. Ai, gente, não é fácil escolher. Eita, esse aqui não. Eita. Não tem um verde assim que eu tava querendo. Ai, tem um aqui, deixa eu ver. Ixi, Maria. Ai, gente, tá vendo, gente? Não achei nenhum, acho que... nem era esse tom que eu queria um mais... Eu acho que eu vou ter que misturar. Deixa eu ver aqui. Eu vou misturar esse verde. Ó, eu vou misturar um verde aqui. Vou botar aqui na minha paleta pra ver.
Vou botar um verde. E como eu quero um pouquinho mais acinzentado, eu vou pôr um pouquinho do cinza mesmo. Que eu já tinha feito. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, gente, tá ótimo. Vou usar esse mesmo. E aí eu vou botar bastante água, porque eu quero bem clarinho. E aí também que eu vou pegar um pincel maior. Porque eu vou pintar uma área maior, né? Ó, daí eu vou pegar um pincelzinho maior agora. Ó, deixa eu diminuir aqui. Ó, pegar um pincelzinho maior. Vamos ver como é que esse aqui vai se comportar, né? Ai, meu Deus, cadê minha faca? Como é que passa? Mais ou menos. Eu ainda queria um outro tom, mas tá bom. Vou pegar já o papel, ó, porque... Ó. Tá bom. Ó. Aqui. Vou pôr um marronzinho também. Um begezinho. Eita. Será? Bota mais água pra ver. Ó. Acho que vai ficar bom, gente. Que daí eu misturo essas duas cores aqui de fundo. Acho que... Ó. Aqui. O meu verde acabou e agora eu vou fazer mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar a mesma cor, né, gente? Que a gente mistura as cores e depois não fica igual, né? Olha, tá bom. Ó. Ó, gente. Vou pôr um pouquinho mais aqui, que aqui quase não ficou com cor, né? E agora, um pouquinho mais daquele... Desse aqui, ó. Aqui agora, embaixo, eu vou colocar mais escuro no meu verde. Meu verde. Aqui, ó. Vamos ver. Pra fazer esse piso aqui. E agora, mais pra pegar um pincel mais fininho, que esse aqui é muito grosso. Pra fazer as folhinhas daí. Que daí as folhinhas eu vou fazer mais forte, né? Ó. Dá mais destaque aqui nas minhas folhinhas, ó. Daí aqui embaixo dele eu vou pôr um, tipo um cinzinho assim, uma sombrinha dele. O que vocês acham? Vamos ver. Opa. Um pouquinho mais de água. Aqui, ó. Opa. Ai, meu Deus, vai ficar muito forte.
Aí, ó, deu certo, né? Ó, só pra ser a sombrinha dele. E aí, ó, tá vendo? Agora que já tá bem seco, eu posso fazer umas manchinhas a mais, ó. Ai, aquela folhinha lá que eu não pintei, né? Isso aqui, ó. Olha, gente. Tá? E agora? Olha, gente. Essa folha, ela tá bem molhada, né? Ela vai ficar mais retinha depois que secar, tá? Depois que secar, ela fica mais retinha. Então, eu vou pegar a minha caneta preta, ó, já era pra ter feito antes, eu esqueci, né? Mas enfim, vou fazer aqui, agora eu vou fazer aqueles risquinhos que a gente gosta pra finalizar aqui, tá? Então, ó, sabe? Ó, faz os pontinhos assim, né? Ó, uns pontinhos, uns negocinhos assim. Ó, uns risquinhos assim de movimento. Ó, aqui no rabinho, gente, com certeza. Ó, o joelhinho. Olha, gente, que fofo esse joelhinho. Aí faz uns risquinhos, tracinho. Porque esses risquinhos assim, eles... eu gosto, né, gente? Ó. Aqui no narizinho. Ai, que fofo. Ó, aqui no burrinho. Aqui já foi, né? Tá vendo? Tá vendo como fica mais... Ó. Não fica mais bonitinho, gente? Fica. Ó, a gente dá um movimento dele. Ó. Eu acho muito fofo. Olha isso. Olha isso. E aqui, né, a gente faz também nas plantinhas. Eu tô com a data aqui, gente. Aí eu faço uns pontinhos assim, ó. Ó. Onde a gente... Ó. Onde já tá com desenho. Lembra que a gente fez as pontinhas rosa? Ó. Mas assim... Tô aqui, ó. Faço uns pontinhos. Tá vendo? Ó. E aqui também, né? Aqui em cima também. Em cima, ó. Fazer uns pontinhos. Assim, ó, como já tá. Olha como fica linda. E aí, a gente pode fazer uns pontinhos também. Deixa eu pegar mais. Aqui ao redor dele, né? Fazer os pontinhos assim, ó. Ó, opa. Os pontinhos assim. Tá vendo? Olha, gente.
fica... Fica muito fofinho, né, gente? Tá vendo? O que vocês estão perguntando? Ó. Como você aprendeu a fazer letra? Então, eu sempre gostei muito de escrever, de desenhar, né? Sempre, assim, só... muito, como que eu falo? Muito simples, assim, né? Nada... Então, nada como que eu digo. Ui, eita, ó. Eu nem vou apagar ainda, gente, porque era pra eu ter apagado antes, né? Tá molhado ainda, ó, senão vai rasgar a minha folha. Eu já ia apagar, o negócio já tava quase rasgando. Então, eu sempre gostei muito de escrever, de desenhar, assim, sabe? E aí eu fui vendo as letras e copiando. Tem uma aula que eu faço aqui com vocês, que chama Letras para Jesus. Faz tempo que eu não faço. E vamos ver se eu faço, tá bom, gente? Porque daí a gente faz alguns exercíciozinhos para melhorar a nossa letra. E daí ela vai ficando mais ajeitadinha. Ó. Eu vou fazer, tá? Letras para Jesus. Olha, gente, e é isso. Essa é a nossa arte de hoje. Ó, deixa eu abrir aqui. Agora sim, olha, gente. Quem fez? Quem fez? A nossa arte de hoje. Então, que delícia, né? A gente poder ter esse tempo de fazer, de desfrutar da presença, de poder fazer um desenho para quem gosta, né? Então, a jumentinha de Balaão nos lembra disso, da palavra do Senhor. Tá bom, gente? Então, vocês façam lá e postem lá que eu quero ver a arte de vocês. Ficou bem, meio monocromático, né? Não mono, porque tem algumas cores, mas tá meio assim. Tá bom, gente? Então, olha, lembrando, né, que essa semana eu vou colocar nos meus stories os horários das próximas lives, tá bom, gente? Então, eu vou colocar nos stories os horários e os dias das próximas lives, agora nesse mês de maio, tá? Então, Deus abençoe e até a próxima, minha gente.